minha participação nesta iniciativa da Comissão Portuguesa de História Militar contém essencialmente dois objetivos. O primeiro é apresentar uma memória de uma experiência africana que me levou ao 25 de Abril. E, em segundo lugar, fazer uma reflexão sobre o que Portugal poderia ter aprendido com o processo da independência da Argélia. Começaremos por falar de um pequeno problema da educação no Estado Novo. Naquela altura, os professores do liceu, para se profissionalizarem, tinham que fazer a licenciatura, o estágio e o exame de Estado. E ficavam na categoria de agregados. Os professores agregados só ganhavam 10 meses por ano. Não tinham vencimento nem em agosto, nem em setembro. Era essa justamente a situação da minha mãe. O meu pai tinha falecido precocemente e a minha mãe ficara viúva com 2 filhos, eu e uma irmã ligeiramente mais velha, e não ganhava, portanto, 2 meses por ano. Só poderia passar a ganhar 2 meses por ano se tornasse professora efetiva dos liceus. E para isso tinha que concorrer a uma vaga de efetiva. E, na ocasião, o melhor que se arranjou foi concorrer a uma vaga na província de Angola, na cidade de Sá da Bandeira, no Liceu Diogo Cão. E por isso, em janeiro de 1953, arrancámos no navio Kwanza para Angola. E fomos, portanto, para Sá da Bandeira, cidade do sul da província, que hoje tem a designação de Lubango. Angola era habitada maioritariamente pelos naturais da província, que não tinham categoria de cidadãos, eram indígenas, que, sendo súditos portugueses, não tinham categoria de cidadãos. Isso só seria resolvido já depois de iniciada a guerra em Angola. Em 1962, era então ministro do Ultramar, o professor Adriano Moreira. A esmagadora maioria desses indígenas não tinham instrução, viviam de uma forma muito primitiva e muitos deles, ou a maior parte, nem falava português. E como já tinha acabado a escravatura, a maneira como o Estado Novo entendia que os podia vir a integrar de uma forma de assimilação era obrigando-os a trabalhar. Então estabeleceram-se, tanto nos últimos tempos da monarquia como na Primeira República, normas, Regulamento Geral do Trabalho dos Indígenas nas Colónias Portuguesas, em que se considerava como uma obrigação moral arranjar uma forma de trabalho para que cada um dos indígenas pudesse ter o seu sustento e melhorar a sua condição social. Isto, portanto, passava a ser uma obrigação. Sá da Bandeira era uma pequena cidade, no Planalto, que tinha uma população de origem europeia que dominava as atividades e a zona onde eu passei a maior parte do tempo era a zona da minha residência, do liceu onde a minha mãe trabalhava e da escola, que era tudo numa zona que está aqui nesta imagem, é uma imagem atual. Todo este casario não existia em 1953 e, portanto, a minha experiência, a minha recordação era esta. Mais ou menos nesta posição era a casa onde eu residia. Depois havia aqui uma pequena senzala, muito próximo. Depois, onde é hoje uma universidade, é o edifício do Liceu Diogo Cão, e a Escola 59, que ainda existe também com a mesma designação de Escola 59, era por trás dos terrenos onde estava implantado o liceu. Portanto, eu quando
saía de minha casa para ir para a escola, tinha que atravessar a senzala, passava próximo do liceu e depois chegava à escola. Quando eu atravessava a senzala, o que é que eu via? Via uma coisa muito parecida com isto. Ou seja, os indígenas que viviam numa situação muito rudimentar, com certeza muito semelhante àquela em que se encontravam quando, mais de 400 anos antes de o cão chegar à costa de Angola. Depois havia outros indígenas que já estavam numa fase mais avançada. A minha mãe teve necessidade de contratar dois desses indígenas como empregados domésticos, o mais alto e mais velho para cozinheiro e o mais baixo e mais novo para tratar da roupa, fazer recados, etc. Quando chegaram lá à minha casa a primeira vez e a minha mãe lhes perguntou como é que se chamavam, o mais alto disse que se chamava Comprido e o mais baixo disse que se chamava Sabonete. A minha mãe ficou horrorizada com aquela prova de desumanização e imediatamente lhes colocou novos nomes. O Comprido passou a ser o Tomás e o Sabonete o Lucas. Estes, claro, já falavam português e já estavam num patamar mais adiantado. Na zona entre o Liceu de Oucão e a Escola 59 havia também outra senzala. E nessa senzala havia elementos dos tais que deviam cumprir as suas obrigações de trabalho, mas que muitos deles não conseguiam, por qualquer motivo, cumprir conforme estava estabelecido. E, portanto, tinham que ser castigados. Para esse efeito, comparecia nos terrenos, ali bem à vista da escola, uma secção de cipaios, comandadas por um administrador, e que fazia a punição possível destes elementos, ou seja, castigo corporal, que constava de palmatoadas nas mãos e na planta dos pés. Quando terminava o castigo, como eles não conseguiam caminhar, ficavam ali, junto do estradão, que ligava o liceu e a escola, e os jovens, tanto da escola como do liceu, mas especialmente da escola, que era o meu caso, quando saímos da escola, passávamos e tínhamos ali ao lado os indígenas a gemerem com as dores depois do castigo. Nessa altura, comecei a interessar-me pela história. É claro que a influência da minha mãe foi determinante e muito baseada na história marítima e dos descobrimentos que a minha mãe transmitia a mim e à minha irmã através de leituras que fazia, nomeadamente dos Lusíadas, na versão em prosa do João de Barros. Passado pouco tempo, apercebi-me de que podia fazer a coleção de História de Portugal comprando na livraria Lelo, no centro da cidade, uns pacotinhos que traziam 3 estampas que depois eram coladas no álbum, que tinha, além das imagens, umas legendas que eu li e a partir daquele momento eu passei a ter uma noção muito aproximada de toda a história de Portugal. É claro que o último cromo do Almirante Américo Tomás não fazia parte da minha coleção, porque estávamos em 53 e ele só seria eleito presidente em 58. De maneira que, a partir deste momento, eu comecei a viver intensamente a ideia da história de Portugal, a achar que Portugal tinha uma história absolutamente invulgar e, devo dizê-lo, eu sentia como que, que era um privilegiado por por pertencer a um povo que eu considerava tão notável. Em 1955, já na metrópole,
a minha mãe vai fazer uma assinatura do jornal 1º de janeiro e eu começo-me a interessar pela história daquele momento, a história do presente. E então, a partir de 1958, trago conhecimento com a figura do general Charles de Gaulle, que nesse mesmo ano tinha regressado à política ativa, muito por causa do que se passava na Argélia. A guerra da Argélia era, a partir desse momento, um problema que afetava diretamente a França e a nova república por ele fundada e que ia levar à ocorrência de vários incidentes de raiz militar que o general de Gaulle foi vencendo politicamente através dos meios democráticos que ele próprio sempre utilizou para resolver os problemas mais complicados da vida da França. Em abril de 61, convergem nas páginas dos jornais, ao mesmo tempo, o problema da Argélia, através de uma revolta militar contra o governo francês, e, ao mesmo tempo, como se vê na parte inferior direita, já começam a aparecer as notícias sobre o início da guerra em Angola. Logo de seguida, é restabelecida a autoridade na Argélia, portanto, a revolta militar vai extinguir-se por falta de apoio da própria guarnição francesa, e a partir de 1961, com o início da guerra em África, eu interesso-me, obviamente, imenso pelo começo da guerra, fico com um problema, uma espécie de uma luta interior em relação à figura do general de Gaulle, porque, no fundo, ele estava a encaminhar a Argélia para a independência e Portugal ia-se bater para impedir a independência de Angola, mas, de qualquer maneira, nessa altura ficou absolutamente decidido da minha parte que iria seguir a carreira militar. E, 2 anos depois, entro para a Academia Militar para seguir a carreira das armas. Em 27 de dezembro de 96, já alferes, parto para Angola e chego em janeiro a Luanda. Luanda era uma cidade, era e deve ser ainda uma cidade lindíssima, que tinha, de facto, uma vida muito dinâmica. Não havia, se não fosse a presença nas ruas de tantos militares fardados, nunca pensaríamos que estávamos na capital de um país que se encontrava em guerra havia 6 anos. De qualquer maneira, aqueles primeiros dias em Luanda serviram para contactos no quartel-general, eu e os outros alferes do quadro permanente que tinham seguido o mesmo navio, fizeram-nos uma série de briefings e depois, a partir de uma certa altura, começámos a seguir para as unidades que nos tinham sido atribuídas. E também chegou um dia em que isso me tocou. E eu, portanto, fui convocado para ir à Companhia Metropolitana de Recompletamento número 13, que funcionava no Regimento de Infantaria de Luanda. E o que é que me fizeram lá? Deram uma guia de marcha, disseram-me que eu tinha que, na madrugada do dia seguinte, por volta das 4h30, apresentar-me na estrada de Catete, na manutenção militar, para seguir viagem numa coluna de viaturas civis, com escolta militar, que chamávamos Movimento Logístico, ou abreviadamente MVL. E eu perguntei, então, e como é que eu chego ao local onde se forma a coluna? E responderam-me que me desenrascasse. Então, mas o Exército não me fornece uma viatura? Não recebeu ajudas de custo de embarque. É para isso mesmo. De maneira que eu tinha que garantir
que um táxi, que eu estava com malas pesadas, obviamente, que um táxi me fosse buscar à pensão onde estava alojado, para me levar às 4h30 da manhã à estrada de Catete, à manutenção militar. Entretanto, ainda na Companhia Metropolitana de Recompletamento, além da guia de marcha e de umas rações de combate para a viagem, que ia demorar 3 dias, deram-me também, ou entregaram-me, uma arma, uma pistola metralhadora FBP, com 3 carregadores. O que vinha na arma estava vazio e no porta-carregadores havia mais 2 carregadores, esses cheios de munições. Logo aí fiquei com um problema. Eu tinha viatura militar que me levasse até à pensão onde estava, mas depois, em determinado momento, eu tinha que abandonar a arma, não ia jantar de FBP. De maneira que fiz aquilo que eu pensava que nunca faria na vida, que foi meter a FBP debaixo da cama, fui jantar e voltei. No dia seguinte, de madrugada, estava em frente da pensão de Sírios, onde eu estava alojado, tinha pedido na recepção para me chamarem um táxi para o dia seguinte às 4h30, e eu a essa hora lá estava, sem saber se o táxi apareceria ou não. Então, no meio daquela escuridão, às 4h30, o próximo disto, lá veio o táxi e lá fui para a estrada de Catete para a manutenção militar. Aí entrei numa das viaturas da coluna, uma coluna imensa, com estas viaturas, onde reparar na imagem que são viaturas civis, viaturas pesadas, e que se iam ficando pelo caminho à medida que chegavam aos aquartelamentos, aos estacionamentos, para onde se destinava a carga que levavam. E então há um momento, de facto, muito curioso, uma conversa inesquecível com um futuro retornado. Quem é este futuro retornado? É nem mais nem menos do que o condutor da viatura onde eu viajei. Portanto, na cabine ia o condutor e ia eu. O condutor não era assim um jovem bem parecido com o que está no slide, era um colono branco, cerca de 40 e poucos anos, já devia estar em Angola há bastantes anos, e foi simpático, mandou-me entrar lá, acomodou a minha bagagem, e a certa altura a coluna põe-se em movimento, abandonamos a zona edificada de Luanda, entramos numa zona escura, ainda era de noite, e nessa altura, o que é que eu fiz? Saquei o carregador vazio da pistola metralhadora e comecei a fazer as manobras para o substituir por um carregador cheio. E aí o condutor, o motorista, muito escandalizado, diz-me assim: "Ó General Fez, o que é que está a fazer?" Como se eu estivesse a fazer uma coisa absolutamente fora do normal de uma coluna que estava a entrar numa zona de guerra. Aliás, toda a zona de Luanda e arredores era zona de 100%, ou seja, zona que se considerava zona de guerra. E então, no meio deste grito de espanto, vai seguir-se uma lição que ele me vai dar como pessoa madura e conhecedora bem dos problemas da guerra. Então começa por me dizer o seguinte, que até ao Cachito não havia perigo nenhum. Seria eu lá, depois vim a saber que o Cachito, que era uma pequena vila, e que era a primeira paragem no itinerário, era então considerada, entre aspas, as portas da guerra, para quem ia para o norte de Angola. Depois disse-me que a guerra já teria acabado se os militares fossem embora. E concluiu dizendo que só cá estão para fazer subir o preço das rendas das casas. Era, de facto, uma recepção que eu estava muito longe de pensar que poderia ser o início da minha experiência em campanha.
Bom, depois de chegar ao meu destino, lá estive a tomar conhecimento dos problemas operacionais e também, ao mesmo tempo, a preparar-me do ponto de vista administrativo, porque tudo aquilo fazia parte das tarefas do oficial do quadro permanente. Não me custou nada a perceber, foi com muita rapidez, que o dispositivo de quadrícula imobilizava as tropas. Tinha lá a bandeira, prestava-se, era, digamos assim, o cumprimento de uma missão de soberania, mas imobilizava muitos meios operacionais. A guerra fazia-se essencialmente a pé, portanto, sem capacidade de atuar rapidamente e com forma de surpreender eventualmente algum grupo inimigo. Depois, como não havia helicópteros, também essa capacidade de manobra e de velocidade também ficava imensamente prejudicada. Os apartamentos, de um modo geral, eram extremamente desconfortáveis. E os meios de transmissões eram insuficientes e pesados, pelo menos até àquela época. Depois, na segunda comissão, esse problema já foi atenuado. O resultado de tudo isso é que tanto a iniciativa como a surpresa pertenciam inteiramente à guerrilha. Ou seja, imbuído daquele espírito que me tinha sido passado pelo estudo da história, eu apercebi-me rapidamente que a vitória se encontrava por trás de uma nuvem de nevoeiro. Já como capitão, volto então para uma segunda comissão em Angola, agora já não em rendição individual, mas fazendo parte de um batalhão de reforço à região militar de Angola. Partimos de Lisboa a 25 de julho, a tempo de ter, poucos dias antes, assistido a um acontecimento extremamente significativo, até no contexto da nossa história e da maneira como nós tínhamos ido pelo Atlântico abaixo, com a bênção papal, e o próprio regime, na altura, dizia que a guerra que sustentávamos em África era uma forma de defesa da civilização cristã. E então, esse acontecimento que ocorreu dias antes da partida para a segunda comissão foi nem mais nem menos do que termos conhecimento, através da imprensa, de uma forma escandalosa, de que o Papa Paulo VI, havia recebido os representantes dos movimentos que nós combatíamos em Angola, Guiné e Moçambique. Esta é a primeira página do Diário de Notícias do dia 5 de julho, e por aqui se vê, que se pode ver como a censura autorizou a publicação nestes termos, de uma forma o mais escandalosa possível em relação à posição da Santa Sé. 2 anos depois, em agosto de 1972, o batalhão a que eu pertencia está a terminar a comissão. A alegria dos soldados a verem chegar os maçaricos que os haviam de substituir vai ser, de certa maneira, ensombrada por duas coisas. Primeiro, porque já lá estava connosco uma parte do Estado-Maior do batalhão que nos vinha substituir, e o batalhão sofre 3 mortos em combate numa emboscada. Também extremamente preocupante, visivelmente preocupante, o facto de as 3 companhias de caçadores do batalhão virem comandadas por capitães de proveta, como nós designávamos, e que era uma forma de formar oficiais do exército para comandar companhias a partir de civis. Os jovens que iam fazer o serviço militar obrigatório eram convidados a entrar neste programa
e em 15 meses iam de soldado cadete a capitão. É claro que isto era o resultado de um fenómeno que nós bem conhecíamos, que era a Academia Militar, a partir de 1961, tinha começado a ter muito menos concorrentes e, automaticamente, também menos admitidos, e saíam formados também muito menos oficiais do Exército. E isso, portanto, era uma das razões pelas quais tinha sido necessário recorrer aos tais capitães de proveta. Regresso à metrópole, desta vez já não de via marítima, depois via aérea, e sou colocado na Escola Central de Sargentos como professor de Físico-Químicas. A colocação em si, afastado da família, não era muito agradável, mas teve um aspecto muito importante. Tinha muito poucas horas de aulas durante a semana e, portanto, tinha muito tempo livre. Tempo livre esse que eu aproveitei muito para meditar, para ler e mais tarde para agir. Sempre com os olhos postos no estudo da história, não tardei a perceber-me que, sem perda das referências que nos ligavam ao passado, era absolutamente necessário encontrar algo que me inspirasse e que nos inspirasse, a nós jovens oficiais, em relação ao futuro. Foi nessa altura que li pela primeira vez um ensaio do António Sérgio que me deixou uma pequena passagem que veio muito ao encontro desse meu desejo de passar para outra coisa mais virada para diante. Nesse ensaio, dizia a certa altura António Sérgio: são os Lusíadas uma nossa Bíblia por serem o canto da nossa pátria. Não cabemos, porém, inteiramente nessa arca sagrada da ideia lusa, porque além de sermos da nossa pátria, precisamos de ser do nosso tempo. Era a questão fundamental, sermos do nosso tempo. E aí tive também a felicidade de me terem emprestado um livro que me fez introduzir na minha coleção de cromos sucessivamente o General de Gaulle e mais tarde o General Spínola. O livro que me foi emprestado do General de Gaulle era As Mémoires d'Espoir, nunca foi traduzido em português, mas era um livro em que, dedicado ao período em que ele tinha sido Presidente da República, e em que ele explicava muito bem todo o percurso que ele tinha tido para resolver o problema da Argélia. Ou seja, para levar a Argélia da guerra à paz. E que coisas estimulantes para o pensamento e para a tomada de decisões dava o General de Gaulle nessa obra. Não posso aqui pôr todas as páginas, mas algumas ideias que são efetivamente fundamentais para quem tinha essa ligação com a história, com os heróis de antanho que o tinha. Então ele dizia o seguinte: que provação moral seria para mim transmitir a esses territórios o nosso poder, dobrar as nossas bandeiras, fechar um grande livro da nossa história? Mas poderia eu imaginar o prolongamento deste status quo? Não, porque isso significaria manter a França envolvida política, financeira e militarmente numa ruína sem fundo, quando deveria, pelo contrário, ter as mãos livres para cumprir no seu próprio interior a transformação exigida pelo século e exercer sem hipotecas a sua ação no exterior. Depois
já muito próximo do 25 de Abril, há a publicação de Portugal e o Futuro pelo general Spínola, que dava também, entrava também nesses territórios do aspecto moral e do que é que seria, no nosso tempo, o patriotismo e a ação de pensamento que levaria à ação. Reduzir a questão de posições extremas e apresentar ao país o dilema da eternização da guerra ou da traição do passado é atitude que não conduz ao futuro de grandeza e unidade a que legitimamente aspiramos. A era das epopeias movidas pela sede da glória, dos rasgos de heroísmo no respeito pela honra tradicional, nas devoções românticas e nas paixões exacerbadas sobre bases espirituais, apenas encontra nos nossos dias, aqui ou ali, episódicas manifestações. As motivações são hoje bem diversas, inserindo-se no quadro de um pragmatismo iniludível. Uma nova era e uma nova esperança. O simples facto de o general de Gaulle e o general Spínola se envolverem nessa solução era uma garantia de fidelidade à pátria. Ambos altamente condecorados, com um passado heroico atrás de si, davam-nos essa garantia. Mas havia uma diferença entre aquilo que tinha feito o general de Gaulle e o que estava ao alcance do general Spínola. De Gaulle tinha disposto de muito tempo. Spínola ia dispor de muito pouco tempo. Para quê? Para fazer a paz, para terminar a guerra na Argélia, no caso da França, na Guiné, em Angola e Moçambique, no caso de Portugal. E colocou-se logo de início para ambos os presidentes a questão do cessar-fogo. Foi um dos aspectos de maior desencontro, tanto num caso como no outro. Ficou sempre na dúvida. O cessar-fogo era uma linha de partida ou uma meta de chegada. Inicialmente para as potências colonizadoras e que, portanto, estariam interessadas em pôr termo à guerra, aquilo que pretendiam era que houvesse logo um cessar-fogo. E os movimentos de libertação achavam que o cessar-fogo era a última coisa a tratar quando já tivesse tudo resolvido no que diz respeito à forma de materializar a independência. Era essa, aliás, a posição, desde o início, da Frente de Libertação Nacional da Argélia, que os movimentos de libertação dos territórios sob administração portuguesa repetiram. Todos eles seguiram o mesmo princípio. E assim, íamos ficar, a partir do 25 de Abril, com um Presidente da República que, tendo conhecimento de como tinha sido a evolução de todas as fases do processo de independência da Argélia, podia ter tirado conclusões, e até porque dispunha de menos tempo, mas não. António Spínola vai seguir exatamente o mesmo método, esperando resultados diferentes. E assim, num primeiro tempo, tanto de Gaulle como Spínola apresentavam, ainda antes de assumirem as funções de Presidente da República, apresentavam um registro histórico de tomadas de posição suas sobre a questão colonial. De Gaulle dissera, exatamente 3 anos antes, qualquer outra política que na África do Norte francesa não vise substituir a dominação pela associação não será nem viável nem digna da França. Por seu turno, o general António de Spínola, na sua obra Portugal e o Futuro, dissera uma coisa muito semelhante. Qualquer política ultramarina que não se norteie pelo franco e declarado respeito pelo direito dos povos a disporem de si mesmos, resulta condenada a maior ou menor prazo.
Para tanto, impõe-se desde já o reconhecimento de princípios fundamentais, e o primeiro deles é o da franca aceitação do direito dos povos à autodeterminação. Logo a seguir ao 25 de Abril, o programa do movimento das Forças Armadas estipulava que, que a sua definição competiria à nação orientando-se pelos seguintes princípios: reconhecimento de que a solução das guerras no ultramar é política e não militar. Criação de condições para um debate franco e aberto a nível nacional do problema ultramarino. Claro reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação e adoção acelerada de medidas tendentes à autonomia administrativa e política dos territórios ultramarinos, com efetiva e larga participação das populações autóctones. E, por último, estabelecimento dos contactos julgados convenientes para um rápido restabelecimento da paz. O general Spínola, uns dias antes do 25 de Abril, tinha aceitado que o número 8 do programa do Movimento das Forças Armadas tivesse esta fórmula. Na madrugada do dia 26, antes de autorizar a difusão do programa do Movimento das Forças Armadas, insistiu fazer algumas alterações ao documento que ele já tinha aprovado e, justamente, a alteração principal que fez foi suprimir a linha C, que reconhecia o direito dos povos à autodeterminação. Pelo que a linha D passou à linha C e deixou de ficar imediatamente claro, nomeadamente para os movimentos de libertação que nos combatiam, que haveria de chegar o momento em que nós entenderíamos negociar essa tal autodeterminação. O segundo tempo é o tempo em que os dois generais chegam ao poder. E então verifica-se o seguinte: é que ambos tomam como primeiro passo a tranquilizar os colonos. No caso de Gaulle, em Argel, 3 dias apenas depois de assumir as funções de primeiro-ministro, e Spínola na madrugada de 26 de abril. No primeiro caso, de Gaulle, em Argel, dirigindo-se aos partidários da Argélia francesa, na sua maioria brancos, colonos europeus, diz: compreendi-vos, sei o que aqui se passou, vejo o que haveis querido fazer, vejo que o caminho que haveis aberto na Argélia, o da renovação e da fraternidade. Por seu turno, o general Spínola, na sua condição de presidente da Junta de Salvação Nacional, apresenta-se perante as câmaras na madrugada de 26 de abril de 74 e declara, entre outras coisas, o seguinte: em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado, a Junta de Salvação Nacional, a que presido, constituída por imperativo de segurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação soberana no seu todo pluricontinental. Ora, a sobrevivência no seu todo pluricontinental era uma expressão que, ouvida pelos dirigentes dos movimentos de libertação, podia, muito naturalmente, dizer: ora, aqui está uma alteração política na capital do Império, mas que se assemelha muito à continuidade da dominação colonial. E isso iria causar, obviamente, graves problemas nas semanas que se seguiram. O terceiro tempo é que ambos os generais acreditam que o simples facto de ter havido uma renovação institucional que é um passo positivo em frente e que quem está de fora deve olhar para essa renovação institucional como algo que garante que também no capítulo
da guerra da Argélia e das guerras em Angola, Guiné e Moçambique, que haveria algo de novo pela frente. Ora, o que é que há nessa renovação institucional? Da parte da França, de Gaulle aprova em 28 de setembro de 58, por referendo, a Constituição da Quinta República, que ele próprio mandara redigir, portanto não houve ali uma Assembleia Constituinte, e depois, em 21 de dezembro de 58, ele é eleito Presidente da República. Portanto, passa de Primeiro-Ministro a Presidente da República. No atual regime como sabem, de uma Constituição de inspiração presidencialista, ou semi-presidencialista, melhor dizendo, com um pendor mais presidencialista do que a nossa, por exemplo. António Spínola, em 25 de abril de 74, é nomeado Presidente da Junta de Salvação e, dias depois, de Presidente da República. Há um momento, umas semanas depois, em que parece haver um momento de inspiração em relação àquilo que fizera de Gaulle para tentar alterar o que estava estabelecido pelo programa do movimento das Forças Armadas. É a crise Palma Carlos, em que, em 8 de julho, o primeiro-ministro propõe um referendo incidindo sobre uma Constituição provisória, tal e qual como fez de Gaulle, previamente aprovada pelo Conselho de Estado, e a eleição simultânea do Presidente da República. Este ato eleitoral deveria ocorrer até 31 de outubro de 74. É claro que esta proposta foi chumbada. Portanto, o Conselho de Estado votou unanimemente contra esta alteração. O quarto tempo é o da paz dos bravos, que é uma expressão do próprio general de Gaulle, que ele formula em 23 de outubro de 58, nestes seguintes termos. Afirmo, sem qualquer embaraço, que na sua maior parte os homens da insurreição combateram corajosamente. Que venha a paz dos bravos. E estou certo de que os ódios irão desaparecendo. Falei da paz dos bravos. Que significa isto? Que aqueles que deram início à luta lhe ponham fim. E que regressem, sem humilhação, para junto da sua família e para o seu trabalho. No caso português, o protagonista da Paz dos Bravos não é o general Spínola em pessoa, mas sim o general Costa Gomes, que era na altura o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Em maio, 4 de maio, desloca-se a Angola e, falando aos jornalistas, diz o seguinte: é nossa intenção continuar a lutar contra as guerrilhas e essa posição manter-se-á até que os guerrilheiros aceitem a nossa oferta para depor as armas e se apresentem como um partido político legal. Depois, alguém lhe deve ter dito que ele tinha sido extremamente arrogante e que esta mensagem não era de nada convidativa para o movimento de libertação. E então, como prosseguiu viagem para Moçambique, lá de Moçambique fez uma retificação. A um leitor desprevenido pode parecer significar que exigimos a esses partidos armados que aceitem o estatuto de vencidos e que exigimos deles uma atitude diferente da nossa. Não lhes pedimos uma rendição militar, mas sim que esperamos deles uma atitude sincera e idêntica à nossa. Resultado disto? Nenhum. Portanto, fica tudo parado. Os movimentos de libertação, no caso português, até acabam por recordar que não existe colonialismo democrático e, portanto, o sistema fica paralisado durante mais umas semanas. O quinto tempo é o da resignação. Nesse momento de pausa e de estupefação, porque o processo não avança, temos aqui o caso de Gaulle, quando ele diz é demasiado tarde para conduzir a evolução como eu havia imaginado. É impossível simultaneamente ganhar a guerra e fazê-la terminar. De Gaulle também diz qualquer coisa. Quando escrevi o Portugal e o Futuro,
tinha verdadeiramente a noção de que já era tarde. Mas o grito de alerta era exigido pela minha consciência, pois, apesar de tudo, sonhava ainda na edificação de um mundo de raízes portuguesas. E é para galgar este desânimo que depois se dá o salto em frente e com as forças armadas no ultramar, no caso francês e no caso português, em posições diametralmente opostas. Da parte da Argélia, as forças armadas são um travão à política de Gaulle, e no caso de Angola, Guiné e Moçambique, são um acelerador no sentido de se chegar a um entendimento com os movimentos de libertação. E assim, o sexto tempo é o tempo da aceitação da independência. Na parte de Gaulle, é a conferência de imprensa de 16 de setembro de 59, que é um momento que deveria corresponder, no caso português, à própria noite do 25 de abril, mas não foi assim, como veremos. Então, de Gaulle, em 16 de 9 de 59, proclama o seguinte, apresentando 3 hipóteses para o futuro da Argélia. Diz ele: mas o destino político que as argelinas e os argelinos terão de escolher na paz, qual pode ser? Ou a secessão, onde alguns julgam que vão obter a independência, ou o afrancesamento completo, conforme implica a igualdade de direitos, ou o governo dos argelinos pelos argelinos, apoiado pela ajuda da França e em união estreita com ela. E no caso português, é a própria lei número 774, de 27 de julho, em que finalmente, no seu artigo 1º, se diz o princípio de que a solução das guerras no ultramar é política e não militar, consagrado no número 8, a linha A do capítulo B do Programa do Movimento das Forças Armadas, implica, de acordo com a Carta das Nações Unidas, o reconhecimento por Portugal do direito dos povos à autodeterminação. No caso da França, faltavam ainda 30 meses para o cessar-fogo. No caso de Portugal, porque tudo era mais comprimido, eram apenas 10 semanas. Mas mesmo assim tinham-se perdido 93 dias. Estes 93 dias, no meio de uma grande ansiedade das tropas, que estavam com um enquadramento fraco e que, portanto, sentindo que lhes diziam que a solução era política e não militar, não estavam nada dispostas a combater, esses 93 dias foram, de facto, na minha modesta opinião, a causa principal da incapacidade das Forças Armadas de garantirem maior ordem na finalização da descolonização. O sétimo tempo é o tempo da independência, mas com eleições. O que é que se entendia por isso? Dizia o general de Gaulle: para começar, a organização rebelde, a qual só aceita o cessar-fogo se, primeiramente, eu negociar com ela por privilégio o destino da Argélia, o que implicaria considerá-la como a única representante válida e a promovê-la antecipadamente a governo do país. Isso não o farei. Quanto ao general Spínola, portanto, esta inspiração ia no sentido de não era o movimento de libertação o único interlocutor, era um dos interlocutores, depois haveria outras forças que se organizariam e que iriam participar na disputa por via eleitoral. É exatamente isso que diz o general Spínola, aproveitando a posse dos novos governadores de Angola e Moçambique. Poderão também estar tranquilos quantos vêm lutando pelo direito à autodeterminação, pois que a sua vontade será respeitada e legitimada pela vontade das maiorias. A todos garantiremos que nessa hora grande serão chamados, sem exceção, a dar o seu voto. Tanto num caso como no outro, este
esta visão da solução não foi cumprida. E no 8º tempo é então o tempo da decisão final. De cedência em cedência, a França faz um referendo e aceita a solução de Gaulle, e pela parte de Portugal não há referendo, porque não há sistema eleitoral montado que permita fazer eleições, e é adotada a decisão por via revolucionária. O 9º tempo é o tempo das negociações, ou seja, as partes envolvidas já têm como objetivo a independência e vão tratar dos termos da transmissão de poder. No caso da Argélia, são as últimas negociações de Evian, que decorrem em 1962, e, no caso de Portugal, Lusaka para Moçambique, Alvor para Angola, e o caso da Guiné foi diferente, porque já tinha declarado a independência, e foi apenas o reconhecimento da independência e a transmissão dos mecanismos de poder. E o meu álbum de cromos de história manteve-se vivo e na minha memória ainda até hoje. Fui-lhe colocando mentalmente alguns cromos, mas para o caso aqui presente, sem dúvida que as figuras dos generais Spínola e de Gaulle ocuparam e continuam a ocupar um lugar muito especial, porque ligado, devido à comparação dos casos da Argélia com os casos de Angola e Guiné e Moçambique, obrigaram-me a estudar este fenómeno estranho de ter o general Spínola tido a oportunidade de não repetir a mesma via sacra que o governo francês tinha percorrido no caso da Argélia, mas mesmo assim ter insistido, procurando, com a aplicação do mesmo método, obter resultados diferentes. Não conseguiu. E isso talvez sirva também para darmos razão a Friedrich Hegel, quando afirmou que a história ensina-nos que ninguém aprende com a história. Muito obrigado pela vossa atenção.